interessante. Por que será que a vara foi precipitada no mar? Já imaginou aqueles espíritos se utilizando dos porcos? Seria uma cena muito grotesca, não? Então, e os porcos não sofreriam isto, porque a única coisa que eles queriam, olha o amor aos animais. Jesus permitiu, mas não permitiu que os animais fossem torturados, maltratados por esses espíritos. Portanto, só entregou a eles os seus corpinhos físicos. O princípio inteligente foi embora. Seria uma grande maldade se Jesus permitisse que os nossos irmãos porquinhos fossem usados para que não se usasse o ser humano. Então, já vemos em Jesus que é um espírito, já sabemos que é puro, mas que atende àquela época, igualmente, mulheres que eram totalmente desprezadas, e dá a todas que vêm até ele um tratamento amoroso, como não se via, e também os animais. Isso é uma prova do cuidado de Jesus com os animais. Eles se precipitaram no mar, foram lá para o fundo do mar. Eles ainda tinham fluido vital? Tinham fluido vital. E lá no fundo do mar, já seus corpinhos, sem o princípio inteligente, podiam ser o quê? Vampirizados por aqueles espíritos vampirizadores. Não tem nada a ver com o vampiro que ataca o pescoço e bebe sangue, nada disso. Mas é interessante até mesmo a correlação, não é, simbólica disso. Os vampiros, o que o sangue representa? Exatamente a nossa energia vital. Né? Esses espíritos são chamados de espíritos vampirizadores, porque o objetivo deles é exatamente absorver essas energias vitais. Mas por que, Cristina? Conforme dissemos antes, para que tenham sensações como se encarnados tivessem. Okay? Porque só quem tem fluido vital é encarnado. Então, espíritos muito apegados a sensações materiais podem, muitas vezes, lançar mão desse tipo de obsessão, se, somente se, agora vem, né, o contraponto, o obsidiado for alguém passível de ser vampirizado, ok? Isso é muito importante. Alguma coisa naquele homem favorecia aquele processo. Jesus o libertou dessa violência que ele estava sofrendo, mas que, de alguma forma, ele deveria estar dando algum tipo de brecha para que a obsessão ocorresse. Vamos imaginar uma situação dos nossos dias em que podemos ter uma obsessão por vampirização. Vícios. Vícios em álcool, vícios em drogas, vícios em sexo, podem aproximar espíritos vampirizadores. Ok? E nós não estamos falando aqui no sexo entre pessoas que se amam, entre pessoas que têm mesmo vícios. Né? Hoje em dia, infelizmente, nós temos muitas pessoas viciadas em pornô, alguma coisa. A gente, às vezes, não deve dizer a palavra toda, mas sabem o que é. E isso gera um enorme desequilíbrio mental e emocional no espírito que pode favorecer uma obsessão por vampirização. E outras coisas também. Então, isso pode acontecer nos dias de hoje. O que promoveu isto há 2000 anos atrás não nos é dito. O que importa é o que foi dito e destacado aqui. Um grupo de espíritos extremamente desviados do bem foi ordenado por Jesus se afastassem daqueles a quem eles atormentavam. Eles obedeceram, mas pediram a Jesus que fosse concedida a permissão, pela misericórdia, de que eles fossem para os porcos. E Jesus assim permitiu. E os porcos foram para o fundo do mar, seus princípios inteligentes foram afastados da violência, e eles ficaram ali, entretidos por um pouco, concordam? Por um pouco. Vai chegar uma hora que aquela energia vital vai acabar, mesmo que fosse muito, porque eram 2000, mas vai ter uma hora que ela vai acabar.
Então, vejamos lá o que acontece. Os porquinhos se afogaram, foram todos lá para o fundo, porquinhos e espíritos. O homem ficou sem a ação dos espíritos que o perturbavam. E no versículo 14 nós temos: os que apacentavam os porcos fugiram. Quem era o que apacentava? Os pastores de porcos, né? Eles fugiram e relataram o fato na cidade e nos campos. Eles vieram ver o que tinha acontecido. Quem? Os que estavam na cidade e nos campos. Quando souberam, foram lá ver o que tinha acontecido. Vindo até Jesus, contemplam. Então, passou um tempo, né? Jesus ficou ali. A história correu, as pessoas vieram e foram dar com o homem que estava como uma besta fera, como ele estava agora, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Temeram pelo grande poder, não é? Que Jesus ali revelou. No versículo 16 temos: os que viram como acontecera ao endaimoniado, porque nós chamamos de endemoniado, mas nos textos nós vamos encontrar a palavra daimon, endaimoniado, é a mesma coisa. Relataram-lhes. Os que viram como acontecera ao endaimoniado, relataram. Ou seja, relataram tudo o que aconteceu, que viram lá, como nós aqui também tomamos conhecimento. Os que viram, já vimos, também a respeito, não só com o rapaz, mas também a respeito dos porcos. E começaram a rogar que Jesus se afastasse do território deles. Ou seja, já deu um grande prejuízo, por favor, vá-se embora. Ok? Enquanto eles, Jesus, pediram, olha só, eles não pediram, né? Eles rogaram a Jesus que fosse embora. E aí é pedir e obtereis, né? É outra coisa que estamos vendo aqui hoje, não é? Jesus não falou pedir e obtereis? E aí, então, eles pediram que Jesus fosse embora e Jesus, então, enquanto entrava no barco, aquele que esteve endemoniado rogava a ele. Terceira rogativa, hein? Mas só que dessa vez a resposta não será a mesma, e vamos saber por quê. Pediu o endemoniado, que agora estava curado, para que Jesus permanecesse com ele. Mas agora, o endemoniado não necessitava mais de Jesus, necessitava. Ele queria que Jesus permanecesse com ele, porque estava com medo. Estava com medo. Né? Eles foram lá, mas se eles voltam? E então, o que responde Jesus? Jesus disse que não. Não porque não era necessário, ele não era mais necessário. Era importante atender aqueles irmãos que estavam perturbando, endemoniados, os próprios obsessores? Sim. Por quê? Porque eles estavam recebendo algo que não mereciam e sabiam que não mereciam. E isso, com o passar do tempo, transforma corações. Como que eu recebi uma coisa do Filho do Altíssimo que eu sei que eu não merecia? Mas ele foi misericordioso conosco, comigo, cada um deles pode pensar assim. E a partir daí começa a transformação. Fantástico isso, não é? É combater o mal com o bem. Jesus não o permitiu, mas diz a ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez. Então, o Senhor. E como teve misericórdia de ti. De novo, existe a justiça, e talvez pela justiça ele merecesse aquela obsessão. Talvez ele estivesse dando a brecha para estar sofrendo aquela subjugação. Essa é a justiça. Mas Deus não é só a justiça. Deus também é misericórdia, que atua sobre este homem como atua
com todos nós recebemos, sem termos ideia, a misericórdia de Deus. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ora, anunciar o que Jesus fez com ele é a mesma coisa que divulgar o Evangelho. Só com palavras? As palavras convencem, mas as palavras convencem, mas quem arrasta é o exemplo, né? Então, quando Jesus diz, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez e teve misericórdia de ti. Ora, se ele fala, anuncia só falando e continua fazendo as mesmas coisas que fazia, ele não está mostrando nada. As pessoas não vão conhecer Jesus, né? Porque ele vai continuar exatamente como era. Então, é necessário que ele se transforme. E se ele não se transformar? Porque se ele transformar, ele está atendendo a duas importantes finalidades. Primeiro, mostrar às pessoas como Jesus foi, não é? O ajudou, o curou da sua enfermidade espiritual e como ele é poderoso. Se ele não mostrar essa transformação íntima, serão apenas palavras. O cara é maluco, né? Então ele deve estar falando, sei lá, o que aconteceu, alguma coisa lá, mas não pode ter sido isso que ele está dizendo. Mas se ele se transformar, ele será mais crível, né? Um outro efeito extremamente importante é que se ele se transformar, fecha a brecha que favoreceu a obsessão. Ele mesmo se preserva do retorno a ser obsidiado. Ele recebeu um tempo precioso e valioso. Porque se eles saíssem e não fossem para os porcos, eles iam dar a volta no quarteirão e assim que Jesus se afastasse, voltavam. Então Jesus fez uma importante ação para os espíritos obsessores, mas fez uma importante ação para o obsidiado. Deu a ele tempo para deixar de ser o obsidiado por vampirização. Teria que mudar seus hábitos. Teria que promover uma mudança de atitude. Tem tempo. Vai lá e anuncia. Foi o verbo, foi anunciar? Foi. Anuncia quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O curou, maior misericórdia foi dar a ele tempo para mudar. Jesus, quando curava, dizia, para não voltarmos a pecar, vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Isso é muito valioso. Porque a obsessão pode retornar. E quando retorna, retorna mais. Jesus fala sobre isso também. Mais dura ainda. Então, estamos vendo que Jesus foi misericordioso com os obsessores, com o obsidiado e com todos nós que estamos sendo plenamente informados de todas essas questões. O último versículo, versículo 20, nós temos assim: ao sair, o curado, o homem que foi curado do assédio espiritual, começou a proclamar em Decápolis quantas coisas Jesus lhe fez, e todos se maravilhavam. É fácil nos maravilharmos? É fácil. Coisas maravilhosas nos maravilham. O que é difícil é nós mudarmos. Maravilhar é fácil. Mas foi, que maravilha. Tá, e mudar. Mudar já é mais complicado. Exige muito esforço. E exige o que Jesus deu àquele homem. Tempo. Certo?